Quando a gente fala de chula, é impossível não lembrar de bota. Sim, até porque a bota é o instrumento de trabalho de todo sapateador ou chuleador, sapateador gaúcho como um todo. Amigo, é impossível você não pensar que você precisa ter uma bota de qualidade para ter um som de qualidade ou uma execução de um passo com qualidade. Mas também a gente não pode colocar na nossa cabeça que a bota é um impeditivo para a gente aprender. Calma, uma coisa de cada vez. Olá, caros indivíduos, tudo bem com você? Eu sou o Léo Brizola, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mestre Chula. Hoje a gente traz um assunto importantíssimo e que, de verdade, não há nada nas redes mundiais de computadores, que é a tal da internet, falando sobre a bota de chula. Como um todo, a gente precisa entender que a gente tem três tipos de bota que são muito comuns de serem encontradas seja no dia a dia do gaúcho ou seja nos tablados durante as competições. As primeiras são as botas de passeio. O segundo tipo são as botas garrão de potro. Elas não são tão convenientes de serem utilizadas porque elas vão te limitar em muitos sentidos durante a chula. Agora você me pergunta, é proibido? Não, de forma nenhuma. Não é proibido utilizar botas de garrão de potro para dançar chula. Só que quando você está dançando, você que está querendo tirar som, você está querendo fazer movimentações diferentes e a bota garrão de potro às vezes vai te limitar nesse aspecto, fazendo com que você tome muito mais desconto, fazendo com que você não consiga executar passos com tanta dificuldade, assim como você executaria dançando com uma bota propícia para a dança da chula. Então, não se engana, não é proibido utilizar botas garrão de potro ou botas de passeio, botas campeiras para dançar chula. É somente o problema da limitação que essas botas trazem. Existem dois caminhos em que as pessoas seguem para produzir botas e para usar botas. A primeira vertente são as botas direcionadas ao camperismo, a parte mais campeira, ou também botas de passeio, como a gente costuma falar. São botas que, devido à não necessidade de tirar som ou de produzir qualquer tipo de diferença, elas são produzidas para serem confortáveis, tanto para que o gaúcho possa usar enquanto ou o gaúcho ou o tradicionalista, quem gosta da arte da tradição gaúcha, possa usar no dia a dia, como também seja confortável para o camarada que trabalha no campo, lidando com gado, com vaca, boi, cavalo, ovelha e por aí vai, sem que se torne desconfortável durante o dia a dia. E essas foram as primeiras botas que surgiram num sentido de botas fortes, tá? É claro que existem outros tipos, mas eu tô sendo bem geral pra gente entrar rápido no que diz respeito às botas de chula. São botas que elas são feitas para serem confortáveis. Então, em geral, a gente vai encontrar botas com solados de borracha, botas daqui a pouco com solado feito de madeira, mas que não necessite tirar som. Elas são botas mais simples, que mais parecem um sapato com um cano. E aí a gente tem o resultado da bota. Eu tenho aqui um exemplo da minha bota campeira, da minha bota de passeio, que eu utilizo ela para o dia a dia, para não precisar me machucar e poder ter mais conforto enquanto eu estou me deslocando, fazendo o que eu tenho que fazer na lida do dia a dia, sem que eu faça calo, por exemplo, nos pés, ou que eu incomode os vizinhos de noite no apartamento que eu morava enquanto eu estava em Portugal, por um exemplo. E essas são as botas campeiras, tá? A gente nota que a parte de baixo dela é muito parecida com um sapato. A gente vai ver algumas que tem um taco um pouquinho mais elevado. Essa aqui, ela é muito parecida com um sapato. Ela não tem um taco muito alto, mas ela pode ter. Ela tem todo o solado de borracha para ajudar com que a gente evite de deslizar ou qualquer coisa do tipo, e ela é bem simples mesmo, tá? Não tem muita frescura, é o que é. No lado do cano, a gente sempre vai observar aqui uma fivela para poder apertar de acordo com a grossura da tua perna, e é isso. Basicamente, a gente vai notar em algumas botas essas tirinhas aqui, que eu desde pequeno não sabia para que servia, mas assim, algumas pessoas gostam de pendurar elas na parede. Então, antigamente, nos galpões, eles botavam um preguinho, tá? E nesse preguinho eles penduravam as botas aqui. Finado meu avô fazia muito disso com as botas dele. E aí, pessoal, logo entra para as botas propícias para chula ou para dança no geral. Mas calma aí, você pode estar se perguntando,
eu uso essa bota para chula, não posso? A real é que pode sim, não tem problema nenhum. Na verdade, a gente acaba falando que tem uma bota propícia para chula porque existem botas que são feitas com um reforço maior para evitar que elas se desgastem no decorrer do tempo. Essas botas, elas têm camadas de couro que vão ajudar a proteger tanto a bota de se deteriorar por conta do atrito que a gente tem no decorrer dos nossos passos e sapateados, seja entre bota, rasgando com espora ou até mesmo com o chão, no chão que a gente está dançando, mas também ela ajuda a proteger os pés do chulhador para algumas movimentações e fazer com que essas movimentações saiam perfeitas e o som da mesma forma. Então, se você tem uma bota campeira e você pensa assim, eu quero dançar chula, você pode, não tem problema nenhum. Eu não tenho bota, eu tenho alpargata. Pode também, eu só tenho tênis, também não tem problema. É só que, quando você vai dançar em um concurso, em uma competição, naturalmente você vai precisar tirar som, porque um dos quesitos da chula está associado à perfeição, e essa perfeição está literalmente associada à execução do som de forma perfeita. E aí a gente vai necessitar de algo um pouquinho mais elaborado. Mas a gente vai entender agora o que são botas de chula e o que efetivamente elas precisam ter de diferente ou não de uma bota tradicional. Essas são as botas Gradaschi, também conhecidas como botas galo velho. Essa é uma típica bota de chula. A gente já vai começar notando a diferença aqui no pé, tá? O cano, ele pode ser das mais diferentes formas. Aqui a gente tem um cano tradicional com uma fivelinha, mas ele pode ter duas fivelas. Tem gente que utiliza barbicacho, eu também já utilizei a bota com barbicacho, para dar uma elegância, um enfeite durante a apresentação. Outras que tem o cano sanfonado, essa é uma bota mais comum na região da Serra Gaúcha. Então, cada região vai ter um tipo de bota diferente. Os estancieiros lá de 1890 e pico, eles utilizavam uma bota com um cano mais alto, que ia para cima do joelho, e por aí vai. Tem também as botas garrão de potro, mas aí não entra no caso das botas propícias para chula que a gente está comentando. Quando a gente pegar uma bota para analisar, a gente já vai notar algumas diferenças, como por exemplo essas coberturas no couro, tanto na região da espora, do uso da espora no garrão, quanto na região do bico. Isso é muito louco, porque por mais que ela utilize para proteger propiciamente a bota, propriamente a bota, ela também vai ajudar na proteção do teu pé. Outro detalhe muito legal é a gente observar que ela tem essas biqueiras, tá? Essas biqueiras são ponteiras também chamadas, e aí a gente vai ter um número de biqueiras que vai ajudar principalmente na execução, por exemplo, de pontas, tá? Então, normalmente quando o chulhador utiliza muitos passos de pontas, ele tende a buscar uma bota com uma biqueira maior. O taco também, ele tem um design feito especificamente para chula, ele vai ter um formato que cada sapateiro vai fazer, mas basicamente é um taco maiorzito para ajudar com que você possa executar o sapateio com perfeição. A parte de baixo, ela não é completamente de borracha, como as botas de passeio são comumente vistas. Aqui a gente vai ter duas regiões principais, que é a parte do taco e a parte da planta, tá? No taco e na planta, ambas vão ter duas divisões, a borracha e o prego, a borracha e o prego. Essa parte que sobrou aqui no centro é chamado de alma. A alma da bota nada mais é do que essa parte onde você consegue trabalhar o teu pé para que ele possa se movimentar e ajudar na execução de alguma ponta, por exemplo, ou de algum taco. Então a gente vai ver que os pregos eles são um pouquinho avantajados, vai ter uma quantidade bem grande de pregos nessa região e também na região de baixo. E para que serve isso? Para tirar som, inevitavelmente. A borracha para que serve? Para evitar que você deslize. Então você tem que ter essa jogada de cintura, esse meio termo. E a alma da bota é essa região central. Galera, o que a gente costuma falar? As botas de chula, elas são fundamentais para um bom desempenho. Entretanto, elas não são motivo de fazer ninguém parar de dançar ou não começar a dançar. Eu tô falando para que a gente possa entender quais são os principais detalhes de uma bota e o que você precisa prestar atenção quando for comprar a sua bota. Essa bota que a gente tem aqui é uma bota Gradaschi.
Calçados Gradaschi, que é uma empresa da cidade de Passo Fundo, que é muito apoiadora do sapateio gaúcho. Ela, inclusive, é a empresa que presenteia todos os campeões do estado do Rio Grande do Sul com um par de botas. Além disso, ela é patrocinadora oficial desse vídeo e também patrocinadora oficial do Trio Passito. E é só graças a Gradaschi, a Calçados Gradaschi, que nós estamos podendo fazer esse vídeo hoje. Então já deixa teu like aqui embaixo, já te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, para que a gente possa continuar produzindo vídeos de qualidade e também tendo essa qualidade na hora do nosso sapateio. A gente vai notar alguns aspectos peculiares. É normal que alguns grupos de dança também utilizem essas botas para dançar as danças tradicionais. Só que, em geral, eles evitam utilizar uma quantidade de ponteiras muito grande. Por quê? Porque um número grande de ponteiras que ultrapasse 1 centímetro de altura, ou seja, que passe dessa partezinha aqui, gera descontos durante a dança. Tá, Léo, mas e na chula não gera desconto? Gera também. Só que os descontos que são atribuídos na chula, eles são os mesmos atribuídos nas danças. E a forma de pontuar é completamente diferente. E isso vocês vão poder ver em outro vídeo que eu já tenho aqui no canal, explicando sobre a avaliação de chula. Mas basicamente, a pontuação que você vai ter de desconto por estar utilizando uma bota com uma ponteira maior do que 1 centímetro é praticamente nula. Ela não vai fazer cócega no resultado, não vai fazer diferença nenhuma no resultado, a não ser que seja o caso de dar empate. Entretanto, não é uma preocupação que se deve ter quando a gente está dançando. A preocupação é, consiga executar tudo aquilo que você se propõe. Tem uma bota que facilite essa execução. E isso que é o importante. Há algumas empresas também, e eu tenho aqui exemplares, que acabam utilizando o quê? A estratégia de utilizar as ponteiras mais altas, entretanto, ao invés de deixar elas expostas, como essa aqui, elas pegam com o couro e trazem até embaixo, fazendo com que a ponteira que fique aparente seja menorzita. Mas aí a gente vai ver, por um exemplo, que a parte do bico aqui, ela vai ficar bem mais alta, bem mais saliente, e que particularmente eu não acho que seja tão bonita, mas é uma solução, é uma possibilidade que se tem. Essa aqui é uma típica bota de chula também, de uma outra empresa, que produz botas. Essa não é a minha bota, é a bota do meu pai. Meu pai utiliza também botas Gradaschi, entretanto, foi uma das botas que ele mandou fazer numa necessidade que ele teve, e aí ele pegou e utilizou. Eu tive a oportunidade de usar ela também, então vocês vão ver que é uma bota realmente bem durável, tá? Ela já tem algumas marcas do uso, e a gente vê justamente aquilo. A ponteira, ela não está tão saliente como a ponteira Gradaschi. Entretanto, a gente vai notar que grande parte dessa ponteira está coberta pelo couro. Ou seja, você acaba não parecendo que está utilizando uma bota com tantas ponteiras, né, de forma clara. Nesse sentido, a gente acaba vendo que a ponta do couro fica bem mais saliente. Mas também é uma bota muito boa, é uma bota bem com bastante prego, há de tirar bastante som. Mas claro, particularmente, eu nunca utilizei elas para dançar concurso, já utilizei para ensaiar, para ver como é que é. Poxa, acabei não me adaptando, que não é um problema, mas assim, é uma bota assim de bastante qualidade. Agora, amigo, se você pensa em fazer a tua bota, se você pensa em começar a dançar chula com uma bota de qualidade, vamos se atentar para alguns detalhes que são fundamentais para que a tua bota tenha esse perfil de bota de chula. E o primeiro a gente já sabe, que é as ponteiras, tá? As ponteiras, elas são fundamentais para ajudar com que você consiga fazer alguns movimentos, por exemplo, de bico, principalmente, sapateio, tirar o som quando você bate o bico. Essas ponteiras, elas não são só comuns aqui no tradicionalismo gaúcho brasileiro, mas também dentro da Argentina, no malambo. Então a gente vê no malambo botas muito semelhantes com aquelas que a gente usa. Segundo ponto, o taco. O taco ele tem que ser um pouquinho mais alto justamente para a gente consiga ter essa facilidade de fazer execução de sapateio básico, sapateio samba, repicados e também movimentos de taco. Nesse sentido, também é importante a gente cuidar a quantidade de pregos. Os pregos, eles são fundamentais para tirar o som. Há algumas botas que elas são produzidas com tapitas. As tapitas nada mais são do que chapinhas de aço que são colocadas nas botas de forma pregada, igualzinho o que se utiliza no sapateado americano. Entretanto,
quando você vai dançar a maioria dos concursos, essas tapitas elas te geram desconto. Por quê? Elas não são do tradicionalismo gaúcho, são coisas que foram importadas de outras culturas. O prego é do tradicionalismo gaúcho? Não sei. Eu acho que eles usavam para pregar as coisas e botavam nas botas e foi aí que surgiu. Mas é uma coisa que eu não sei até onde isso vale a pena discutir. Só quero te falar e te deixar consciente que se você for colocar alguma coisa para tirar som, coloca os pregos, que aí é mais seguro de você não tomar tanto desconto. Além disso, tem que ter as borrachas, para evitar que você pegue um tablado um pouco liso, deslize ou não consiga nem sequer caminhar em cima das botas até chegar no lugar do concurso. E agora o ponto máximo que eu acho que as botas Gradaschi dão de 10 mil a 0 em todas as botas. É a capacidade da alma ser maleável, da alma se moldar e se modelar ao teu pé. O que é? A alma é uma parte fundamental para a execução de pontas. Ou seja, se a bota ela tem a capacidade de fazer isso aqui, ela vai te dar a possibilidade de fazer aquele pezinho, que a gente chama e conhece como pé de bailarina, para justamente fazer as pontas. Por quê? Quando a gente faz as pontas, a gente precisa tentar ficar o mais reto possível. Se a bota não tem a capacidade de moldar essa alma assim, a gente acaba fazendo pontas que parecem meia planta, tá? Elas não ficam perfeitamente colocadas no chão e aí às vezes pode gerar desconto de imperfeição pelas pontas não estarem perfeitas. Por isso, quando você for fazer uma bota, pede sempre para que a alma tenha a possibilidade de ser maleável e você não corra esse tipo de risco quando você está dançando de tomar descontos de imperfeição, por um exemplo. Ademais, pessoal, botas de chula são feitas para serem utilizadas e serem gastas. É normal, quanto mais você ensaia, mais elas estarão gastas. E daqui a pouco, possa até para alguns de fora acharem que é um mau cuidado das botas, mas na verdade não. É um bom uso que a gente faz delas, fazendo com que elas realmente se gastem com o tempo, porque você está ensaiando, você está se preparando, você está modelando ela ao teu pé. Em uma certa oportunidade, no Rodeio Internacional de Passo Fundo, segundo rodeio que eu fui dançar, a gente não tinha essa noção. E aí, nós cuidávamos muito das botas, assim, eu chegava do ensaio, eu já lustrava, passava uma graxinha e depois passava um paninho e deixava ela brilhando. E para ir pro rodeio, fiz exatamente isso. Coloquei graxa, lustrei as botinhas pretas, coloquei uns litrões aqui dentro do cano da bota, coloquei dentro de uma caixinha de papelão e fui pro rodeio. Cheguei um dia antes do concurso acontecer e quando eu me deparo com os tiradores que estavam treinando lá, eu vejo que os caras chegam com as botas todas furadas, com um monte de, sei lá, as meias aparecendo, as botas aqui no ombro, e eu cheguei com a caixinha. Naquele momento eu virei uma espécie de chacota entre os tiradores. E eu olhava para os tiradores e falava assim, cara, que descuido, que descaso que eles têm com o equipamento de trabalho deles. No fim das contas, eu fui entender o porquê que as botas eram furadas e também mal cuidadas, propriamente dito. É que elas eram utilizadas, elas eram ensaiadas. E não era por menos que aqueles chulhadores que tinham as botas daquele jeito foram os chulhadores premiados. Não estou dizendo aqui que quem cuida bem das botas, deixa tudo sempre bem lustradinho, não está ensaiando, muito pelo contrário. Mas daqui a pouco, você não precisa evitar de passar espora e ficar uma marca de espora na tua bota. Não, porque é isso que faz um churador ser churador. O ensaio, o desgaste, você repetir e aí você acaba, claro, modelando também a visão de quem tá de fora como se você fosse um cara mais dedicado. E tô dizendo que você tem que ensaiar para judiar das botas, tá? Para deixar elas desse jeito, para fazer valer a pena. A conclusão que a gente chega aqui é que não se pode ter dó da bota que tu vai dançar no dia. A mesma bota que você vai utilizar durante o concurso é a que tu vai ensaiar. Para quê? Para evitar a diferença na hora de tu dançar. Então você tem que estar preparado com a tua bota. Essa é a tua melhor amiga. Então tu não pode se cuidar para, eu vou usar outra bota para não gastar minha bota de dança e de competição. Não, essa bota é a mesma que eu ensaio, é a mesma que eu danço os concursos, é a mesma que eu faço os meus shows com o trio Passito. É isso que faz um churador ser churador, o ensaio, o desgaste, você repetir e aí você acaba, claro, modelando também a visão de quem tá de fora como se você fosse um cara mais dedicado.
E tô dizendo que você tem que ensaiar para judiar das botas, tá? Para deixar elas desse jeito, para fazer valer a pena. Pessoal, ademais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes de sair, não esquece de deixar o like e também se inscrever no canal. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Vou estar adorando poder compartilhar mais histórias com vocês e poder sanar qualquer dúvida. Fula meu galo e até mais!